Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. É com muita alegria que os recebemos aqui. Sejam muito bem-vindos. Queremos hoje procurar extrair um pouco da riqueza de uma das passagens de Paulo aos Coríntios, na segunda carta, o capítulo 5, versículos 14 a 17. Este tema aí abordado é um dos temas centrais de Paulo, o da nova criação e suas implicações para a nossa vida em Cristo. Ouçamos a passagem. O amor de Cristo nos constrange, considerando que, se um só morreu por todos, logo todos morreram. Sim, ele morreu por todos, a fim de que os que vivem já não vivam para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Por isso, nós, daqui em diante, a ninguém conhecemos de um modo humano. Muito embora tenhamos considerado Cristo dessa maneira, agora já não o julgamos assim. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho. Eis que tudo se fez novo. Para os judeus havia duas realidades: a esperança escatológica de que um dia este mundo, esta era, este século, como chamavam, daria lugar ao mundo vindouro, a uma nova era, a uma nova criação, o século futuro. Em Cristo, estas duas realidades estão juntas. O que os judeus estavam esperando acontecer no final dos tempos, ou seja, a vinda de uma nova criação, já aconteceu no meio do tempo, com a ressurreição de Jesus Cristo, que é o início da nova criação. É, por assim dizer, a nova criação invadindo a antiga. O mundo futuro já no mundo presente. Por isso, Paulo frequentemente se refere à velha criação como este mundo ou esta era. E às vezes ele se refere à nova criação como o mundo que há de vir, ou o tempo por vir. Aqui, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, ele está usando a linguagem do mundo antigo e do novo mundo. Ambos foram feitos por Deus. Por isso, quem está em Cristo já é membro da nova criação. Quando Paulo fala tantas vezes em suas cartas em estar em Cristo, é esse o sentido. Estar em Cristo é viver em dois mundos diferentes ao mesmo tempo. Visivelmente, materialmente, se vive neste mundo, na velha criação. Mas sacramentalmente, através do batismo, teologicamente, por meio da fé, se vive no mundo vindouro. Você é um membro da nova criação se foi batizado. Já compartilha, através do Espírito Santo, da vida do ressuscitado. Podemos nos perguntar o quanto nós apreendemos as palavras de Paulo, o quanto apreendemos a cosmovisão que ele ensina como apóstolo que é. Se fazemos dela a nossa visão de mundo também. Se é assim que olhamos para nossas vidas. Nós pensamos em nossas vidas como vidas em Cristo, vivendo entre dois mundos? Ou tendemos a pensar por nós mesmos, a tomar nossas decisões, como esse mundo fosse nossa casa definitiva ou nosso destino final? É cristalino que essas são duas maneiras muito diferentes de olhar a realidade. Mas voltemos aos versículos do texto bíblico. Destacaremos 3 pontos. Primeiro, Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que o Cristo, morreu por todos, e portanto todos morreram. Ele morreu por todos para que quem vive possa viver não mais para si mesmo, mas para Ele, para aquele
que por causa deles morreu e ressuscitou. Paulo tira esta implicação da morte de Jesus. Não devemos mais viver para nós mesmos, mas sim por aquele que por nós morreu e ressurgiu. Está lembrando de que, se Cristo morreu e ressuscitou por mim, por você que está ouvindo, então toda a minha e a sua vida deveriam ser um ato de agradecimento a Ele, em troca desse presente fantástico que Ele nos deu. Devemos também viver para Cristo por causa do preço que Ele pagou na cruz e por causa da vida que Ele vive agora ressuscitado no seu corpo glorificado e que é a nossa esperança. Uma bela expressão da nossa fidelidade a Cristo é esta: viver para Ele. Que Ele não seja apenas o Messias, o Rei, mas o Senhor de nossa vida. Em segundo lugar, quando Paulo fala que com a ressurreição a antiga criação, de certa forma, sucumbiu, nós morremos para ela e agora vivemos para Cristo e em Cristo, quer dizer que tampouco continuemos a olhar para os outros do ponto de vista apenas humano. Não devemos considerar mais ninguém de acordo com, entre aspas, a carne, o termo que Paulo seguidamente utiliza para se referir à antiga criação. Ele não está dizendo que não prestemos atenção ao corpo visível de alguém, que não o respeitemos, que não o admiremos. Quando Paulo fala de corpo humano como tal, a palavra que ele usa é soma nos seus escritos. Aqui, Paulo está exortando a que olhemos para as outras pessoas com a cosmovisão cristã, não como membros deste mundo decaído, não de um ponto de vista terreno. Façamos como fizemos com Cristo. Quando Cristo estava na terra, foi encarado humanamente. Mas nós, cristãos, sabemos que Ele ressuscitou e recriou tudo, e é como ressuscitado que vive para sempre. Então pensemos assim das pessoas que olhamos ou com quem convivemos. Aquilo que elas serão, a semente que há nelas da vida nova, do reino eterno, da nova criação. Em potencial, sim, mas já podendo desabrochar. De outro lado, também podemos lembrar que quando Paulo usa o pronome nós, ao dizer, muito embora tenhamos considerado Cristo dessa maneira, agora já não o julgamos assim, ele também está carregando a compreensão daquilo que ele próprio, Paulo, viveu concretamente, do que experimentou. Porque antes de se converter, ele era um perseguidor da igreja. Via Jesus como um falso profeta, um carpinteiro galileu que teve a audácia de blasfemar que era o Messias esperado e de afirmar que era o Filho de Deus. Convertido, com os olhos abertos para o Espírito Santo, com seu intelecto iluminado por ele, Paulo considera Cristo segundo o Espírito. Aquele a quem ele considerara um falso profeta e um falso Messias é, na verdade, o Filho Divino feito carne. Como ele diz em Filipenses 2, versículos 6 e 7, Jesus é realmente aquele que, embora estivesse na forma de Deus, não considerava a igualdade com Deus uma coisa a se apegar, mas se esvaziou, assumindo a forma de servo, nascendo à semelhança dos homens. E então morreu na cruz. Um terceiro aspecto que podemos considerar é que, quando Paulo explica que quem tem fé e foi batizado pertence à nova criação, assim como seus semelhantes, e é com o olhar de Cristo que deve considerar a todos, ele não afirma que quem tem fé e foi batizado estará um dia, algum dia distante, no futuro da nova criação. Não, já é uma nova criação. O velho já passou, eis que o novo chegou. Mas como Paulo pode dizer que eu e você somos uma nova criação,
Se ainda ficamos doentes, estamos inclinados a pecar, sofremos e um dia vamos morrer? O que ele quer dizer? Quando nos tornamos uma nova criação em Cristo? Lendo Romanos 6, compreendemos que para Paulo, essa transformação, essa nova criação ocorre através da fé no batismo. O batismo é tão poderoso que realmente nos torna uma nova criação. Algo que não vemos, não é visível, não aparece em nossos corpos. Ouçamos o que ele diz no capítulo 6, versículo 3 e seguintes da sua carta aos Romanos. Ignorais que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim nós também vivamos uma vida nova. Se fomos feitos o mesmo ser com ele, por uma morte semelhante à sua, sê-lo-emos igualmente por uma comum ressurreição. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que seja reduzido à impotência o corpo outrora subjugado ao pecado, e já não sejamos escravos do pecado. Prestemos bastante atenção no que Paulo diz aqui. O batismo é o poder da cruz e ressurreição de Cristo sendo aplicado a cada pessoa. Quando uma pessoa é batizada, é literalmente, embora não visivelmente, crucificada com Cristo. Morre. Seu antigo eu da antiga criação morre, para que o batizado passe a caminhar na novidade da vida da nova criação. Nosso batismo realmente significa que não pertencemos mais a este mundo e que não devemos viver como se a ele pertencêssemos, nem olhar para os outros como se fossem feitos para este mundo, mas do ponto de vista da nova criação em Cristo, como irmãos e irmãs que futuramente estarão juntos na glória perene e eterna da nova criação. Não se costuma pensar sobre isso, sobre esse aspecto, ou dar ênfase a isso em nossas catequeses. Porém, a verdade é que o batismo nos muda, nos transforma. Já não somos o Australopithecus, mas o Homo sapiens. E não conseguiremos viver o que somos realmente se permanecermos agindo como os Australopithecus. Lembremos, eles constituem um gênero de diversos hominídeos extintos. Eram cobertos de pelos, não dominavam o fogo, nunca tiveram o uso da linguagem. Eram muito parecidos com os macacos em sua estrutura física e na inteligência. O ser humano, o Homo sapiens, é, como vemos, qualitativamente e não apenas quantitativamente diferente em sua essência e em suas características. Vivermos como antes do nosso batismo, aquela vida velha, diferente do Australopithecus, leva a que vivamos como um mogli no meio dos macacos, ou como aquele cisne chamado de patinho feio. Vivendo numa família de patinhos, não era compreendido, era escarnecido e também não podia descobrir o que realmente era. De fato, o poder do batismo não é nada menor do que o fabuloso poder da cruz e da ressurreição. É por isso que Paulo pode falar: portanto, se alguém está em Cristo pelo batismo, é uma nova criatura. Não se trata de vivermos essa ou aquela área da vida como cristãos, ou de procurar fazer algumas coisas do mundo cristão e prosseguir com outras que já fazíamos, ou que os outros fazem. Não se trata de adaptar dois mundos, duas realidades, uma à outra. Não se trata de um fazer, mas de um ser. De um ser e viver de acordo com o que somos realmente. Porque fomos, de certa forma, divinizados, transformados em outros Cristos pelo batismo, filhos de Deus. Há algo da vida divina em nós.
toda a nossa vida é diferente. É um salto que aconteceu, como do Australopithecus para o Homo sapiens. A tradição viva da Igreja seguiu no mesmo caminho. Por exemplo, São Basílio Magno, grande pai da Igreja Oriental do século IV, fala sobre 3 criações. Diz assim: encontramos 3 criações mencionadas nas Escrituras. A primeira, da inexistência para a existência. A segunda, a mudança de um nível pior para um nível melhor. E a terceira, a ressurreição dos mortos. Explicando mais. Primeiro, a criação do universo a partir do nada. A criação do mundo material e visível. E vemos isso descrito no livro do Gênesis. A segunda criação é a mudança que acontece através do sacramento do batismo e no nosso processo de conversão, em que uma pessoa muda de sua velha vida e começa a viver uma vida verdadeiramente nova em Cristo. E então, em terceiro lugar, a mudança final. O ato final da criação ou recriação. É quando aquele ato sacramental e invisível de nova criação no batismo terá o seu cumprimento visível com a ressurreição dos mortos. Aqueles que agora estão em Cristo misticamente, invisivelmente, sacramentalmente através da Igreja, irão ser membros de Cristo visivelmente por todo o tempo na glória de Deus. E vale ainda citar outro padre da Igreja do IV século, São João Crisóstomo, que enfatiza: devemos viver para Cristo não apenas porque pertencemos a Ele, não apenas porque Ele morreu por nós, e não apenas porque ressuscitou por nós. Nós devemos viver para Ele porque fomos transformados em algo diferente. Agora temos uma nova vida. As coisas velhas que já passaram referem-se aos nossos pecados e impiedade. Pelo batismo, temos a vida divina em nós. Portanto, amigo ouvinte, fomos transformados em algo diferente. Nosso modelo é Cristo. É a Ele que devemos nos conformar nossa vida. Viver como Ele viveu, amar como Ele amou, sorrir como Ele sorria, sentir como Ele sentia, como diz a música do Padre Zezinho. Este aspecto do cristianismo é algo que precisamos recuperar. A graça de Deus é tão poderosa que, uma vez que recebemos a graça da fé e o sacramento do batismo, não somos apenas membros da igreja ou de uma paróquia. Nós nos tornamos novas criaturas em Cristo. E isso significa que precisamos viver de um modo diferente e caminhar nesta novidade de vida, para ser aquilo que realmente somos agora. O convite é para meditarmos profundamente no significado de nosso batismo e na forma como vivemos a nossa vida de batizados. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.